Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe governadores do Nordeste preocupados com a reforma da Previdência. Plenário aprova projeto conhecido como 10 medidas contra a corrupção. E Congresso promulga a emenda constitucional que amplia o orçamento impositivo. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado aprovou agora há pouco o projeto de iniciativa popular conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. Como foi modificado no Senado, o texto volta para análise da Câmara dos Deputados. E quem tem mais informações sobre a discussão do projeto no plenário é a repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela. Boa noite, Eni. O projeto das 10 medidas contra a corrupção foi aprovado aqui no plenário por 48 votos a 24. Eu vou conversar com o relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco. Senador, o que esse projeto vai mudar no combate à corrupção? Bom, um projeto que tramitou na Câmara durante um bom tempo, estava no Senado com a aprovação de medidas feitas de combate à corrupção e cabia ao Senado apreciar a matéria. E o que nós fizemos nesta tarde e noite aqui no Senado foi aprovar, dentre outras coisas, a criminalização do caixa 2 de campanha, a criminalização da compra de votos, portanto, 2 novos dispositivos no Código Eleitoral, justamente para prever essa forma que infelizmente se tornou um hábito no Brasil de viciar o processo eleitoral. Agora há uma previsão legislativa clara da incriminação dessas condutas. Então, o caixa 2 de campanha era algo que a sociedade reivindicava, que houvesse uma previsão para poder coibir esse tipo de conduta. Houve também o aumento da pena dos crimes contra a administração, inclusive o aumento da pena do crime de corrupção e de peculato, que é a lesão ao erário público, subtrair recursos públicos. Passou de 2 para 4 anos a pena mínima desses crimes, também é um avanço de recrudescimento do direito penal em relação a esse tema, que é um tema muito caro à sociedade hoje, e tornando também crime hediondo em determinados patamares. Então, uma lesão ao erário ou uma corrupção envolvendo 10 mil salários mínimos passa a ser crime hediondo, com todas as restrições que isso representa. Houve alterações na lei de ação popular, na lei de improbidade administrativa, temas dos mais variados. Eu resgatei também uma das medidas anticorrupção que havia sido afastada pela Câmara, que é a do perdimento de bens da extinção civil de domínio, que é um instituto colocado à disposição do ordenamento jurídico para poder recuperar bens e imóveis frutos da prática de crime. Então, isso havia sido afastado pela Câmara. E nós, então, resgatamos no nosso texto para aprovar esse Instituto de Combate à Corrupção. E outras medidas que eventualmente até poderiam ser resgatadas e não foram, são objeto já do pacote de medidas anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, serão apreciadas oportunamente no Senado. Então, nós estamos aperfeiçoando o ordenamento jurídico para poder fazer prevalecer o combate a crime organizado, corrupção, peculato, a crimes violentos também. Então, tudo isso é um aprimoramento legislativo para poder realmente fazer o combate à criminalidade de maneira mais efetiva no Brasil. Senador, e sobre o abuso de autoridade? Foi bastante polêmico, mas foi mantido no projeto, não? O abuso de autoridade era um dos capítulos do projeto, ele foi mantido, como foram outras medidas também mantidas, que acaba sendo um combate também à impunidade. O abuso de autoridade, as pessoas têm que compreender que aqueles que agem com excesso das suas funções, com a intenção de prejudicar alguém ou para beneficiar a si próprio, elas têm que ser punidas. Não há forma de se combater a corrupção, o crime organizado, os crimes violentos, que não seja pelo devido processo legal, que não seja num Estado democrático de direito. Então, aqueles que ultrapassam esses limites acabam, por a pretexto de combater a corrupção, corromper a Constituição e corromper a lei. Então, cometem crime também. Então, essa previsão do abuso de autoridade é justamente para poder colocar os pingos nos is. É preciso ter o aprimoramento legislativo, o aparelhamento operacional
do combate à criminalidade, da punição de culpados, da absolvição de inocentes, mas dentro de critérios. Quando se foge o critério e se avança para uma seara indevida de excessos, de abuso de autoridade, isso precisa ser previsto na legislação. E é o que foi feito pela Câmara e hoje foi feito pelo Senado. Mas o senhor consegue manter o exercício livre da atividade do magistrado? O que nós fizemos nesse texto do abuso de autoridade foi ouvir os senadores, foi ouvir as entidades envolvidas, de magistrados, a AJUF, que congrega os juízes federais, a AMB, que congrega os juízes de direito, o CONAMP, dos promotores de justiça, os procuradores da República. Todos os agentes envolvidos tiveram um amplo diálogo conosco, ainda que num tempo relativamente curto, mas tiveram esse diálogo. E digo a você que a grande maioria, não vou dizer unanimidade, mas a grande maioria das sugestões feitas de aprimoramento do texto nós fizemos em relação ao abuso de autoridade, tornando-o muito equilibrado. Então, com absoluta tranquilidade, com absoluta segurança. Juízes de direito, juízes federais, promotores de justiça, procuradores da República não estarão limitados nas suas funções. Quando a gente coloca no texto que para caracterizar abuso de autoridade é preciso a comprovação do dolo específico, do fim especial de agir, de prejudicar alguém, de se beneficiar a si próprio. Quando a gente coloca no texto a proibição do crime de hermenêutica, que era uma grande reivindicação dos juízes federais quando se discutiu o abuso de autoridade naquele texto do Requião na legislatura passada. Era a grande reivindicação de não se punir a interpretação da lei, de não se punir a valoração do fato e da prova. Isso tudo está preservado no projeto de abuso de autoridade. Então, aqueles que dizem que isso é para poder retaliar ou recriminar a atividade de juízes e promotores, não está falando verdade. A verdade é que nós colocamos um texto que prevê abuso de autoridade, porque precisa ser previsto. Ninguém no Brasil concorda com abuso de autoridade, mas todos haverão de concordar que nem tudo é abuso de autoridade, que nós temos que preservar a atividade de juízes e promotores que agem de acordo com as suas próprias convicções, com a sua interpretação, com a sua valoração do fato e da prova e que não tem intenção de prejudicar ninguém. Então, a gente tomou esse cuidado, suprimiu alguns dispositivos que foram sugeridos pelas associações de classe, que eram muito abertos, muito amplos. Então, fizemos o aprimoramento do texto de maneira muito humilde, democrática e fazendo conciliar o interesse de magistrados, promotores, das carreiras jurídicas de terem liberdade e independência nas suas atuações e, ao mesmo tempo, no interesse público de fazer disciplinar. Que ninguém, nem senador da República, nem juiz, nem promotor, nem ninguém está acima da lei e pode exceder os seus limites funcionais. Senador, parabéns, muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Eni? Muito obrigada, Isabela. Obrigada pela participação do senador. E os parlamentares também aprovaram 2 projetos sobre a posse de armas na zona rural. Um deles prevê que a posse vale para toda a área da propriedade e não apenas para a sede. O outro autoriza a compra da arma sem a necessidade de exame psicotécnico. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu hoje governadores do Nordeste. Ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentam um acordo para incluir estados e municípios na reforma da Previdência. O desequilíbrio fiscal dos estados tem a ver com o desequilíbrio da previdência dos estados. O grande déficit hoje de todos os estados brasileiros chama-se previdência. Qual é o sentido que tem os estados apoiarem uma reforma que resolve 10% do problema da previdência? Então, eu acho que pensando no Brasil, nós temos desde o início defendido a importância de termos uma reforma para valer na Previdência. Agora, ela só é para valer se ela apontar uma solução para o déficit, para que a gente tenha as condições de um dinheiro certo para pagar aposentado e pensionista e, com isso, aliviar as condições de recursos para o equilíbrio fiscal, para investimentos, que é o que o Brasil precisa. O governo se coloca à disposição para rediscutir o Pacto Federativo, que é uma bandeira nossa do Senado Federal. A redistribuição dos recursos é fundamental para fortalecermos as regiões do Brasil, fortalecermos os municípios e os estados. E também o outro tema que foi levantado em relação à possibilidade da inclusão dos estados e dos municípios na reforma da Previdência. A gente compreende, como Casa da Federação, que essa precisa ser uma reforma do Brasil, mas é preciso que os governadores, especialmente do Norte e do Nordeste, entendam que para incluir estados e municípios é preciso a participação ativa, permanente e constante deles no apoiamento à reforma, mas acima de tudo no convencimento das suas bancadas.
A prisão de um militar da Aeronáutica Brasileira no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por transportar 39 quilos de cocaína em sua bagagem, repercutiu hoje no Senado. O segundo sargento da Aeronáutica fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro e viajava em um avião da Força Aérea Brasileira. O senador Randolfo Rodrigues protocolou requerimento para ouvir o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, sobre a apreensão de drogas em avião presidencial. O requerimento para a audiência deve ser votado na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça. E na reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que sabatinou o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, indicado pela Presidência da República para a direção da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o senador Flávio Bolsonaro falou da importância do setor de inteligência, inclusive para prevenir casos como o que envolveu a prisão do militar que viajava com cocaína em um avião reserva da Presidência da República. É algo surreal, dá vontade de usar umas palavras aqui bem baixas, da pessoa que faz uma coisa dessa, acreditando que não vai ser pego. Olha a importância de se ter a informação, a iniciativa para se prevenir que situações como essas aconteçam. É uma situação inaceitável, senador Marcos Duval. Chega a tirar do controle a vontade que vem na cabeça na hora de se deparar com uma situação como essa. Mas, enfim, está lá o vagabundo apreendido em Sevilha, o governo já se posiciona ali totalmente a favor de colaborar com tudo que for possível para que isso seja elucidado o quanto antes. Se ele está fazendo por conta própria, estava contando que ninguém ia revistar o avião, se foi alguém que mandou. Então, o senhor vê a quantidade de problemas, o quão complexa é a missão do Serviço de Inteligência e todo aparato de inteligência que envolve o presidente da República. E a indicação do delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, para a direção da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional de manhã e à tarde no plenário. A partir do ano que vem, o governo deverá executar obrigatoriamente os recursos do orçamento da União direcionados a obras e ações escolhidas pelas bancadas dos estados e do Distrito Federal, da Câmara e do Senado. Mas os valores devem obedecer à regra do teto de gastos. É o que prevê a emenda constitucional promulgada nesta quarta-feira no Congresso Nacional. Declaro promulgada a emenda constitucional número 100 de 2019. A 100ª mudança ao texto da Constituição prevê o atendimento obrigatório do Poder Executivo a intervenções das bancadas parlamentares dos estados e do Distrito Federal no orçamento da União. Cada estado terá o seu direito e a sua responsabilidade de apontar as emendas que julgue estruturantes, vitais, importantes para aquela unidade federativa, e isso vai ser respeitado pelo Executivo. E a semente que fica é mais importante ainda. Não é contra este governo nem o Executivo de amanhã. É a favor do Estado democrático de direito, federativo, respeitadas as autonomias. Nós estamos dando a condição com essa PEC de emenda de bancada para que os municípios, os mais carentes, aos maiores dessa nação, possam ter mais recursos para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cultura, para o esporte, para a agricultura, para as ações sociais, para que nós possamos fazer aquilo que é preciso fazer pelo Brasil. Desde 2016, as emendas impositivas de bancadas estaduais são amparadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que muda todos os anos. Antes, o chefe do Executivo negociava os pagamentos com parlamentares e a execução, em alguns casos, ficava condicionada ao apoio dos congressistas a determinados projetos de interesse da Presidência da República. Com a mudança na Constituição, a execução obrigatória das emendas parlamentares de bancada vai seguir as mesmas regras das emendas individuais
que já são impositivas. Ela estará sujeita, por exemplo, a contingenciamentos para o cumprimento de meta fiscal. Além disso, haverá um limite. As emendas corresponderão a 1% da receita corrente líquida do exercício anterior a partir de 2021. Em 2020, esse montante será de 0,8% da RCL deste ano. A parte do orçamento que tornamos de execução impositiva, desde a forma original da Constituição de 1988, é uma pequena fração frente ao gigantismo do orçamento de uma nação desenvolvida. Mas representa, sim, parte fundamental dos recursos tornados disponíveis aos nossos estados e aos nossos municípios. A garantia de sua execução representa, ademais, uma carta de alforria que daremos aos prefeitos e governadores de todo o país. As moedas virtuais, como o Bitcoin, movimentaram 4 bilhões de dólares ao redor do mundo em 2018. O Brasil ficou com menos de 1% desse montante. Os riscos e vantagens desse investimento foram debatidos em reunião conjunta das comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Econômicos. Os senadores Stevenson Valentim e Flávio Arnes pediram a audiência para conhecer melhor as criptomoedas, como são chamadas as moedas que circulam somente no meio digital. A minha preocupação mesmo, senador Arnes, quando a gente sugeriu aqui fazer em conjunto essa audiência, é a proteção das pessoas de bem, pessoas boas. Que eu não sei se traficante está convertendo o dinheiro do tráfico em criptomoedas. Eu não sei. Alguém sabe dizer? Os especialistas disseram que as criptomoedas, que foram criadas em 2009, são protegidas pela tecnologia blockchain. Um sistema de criptografia em blocos. E a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, que dá a segurança, a certeza de que as transações serão sempre controladas, verificáveis, auditáveis e não possam ser hackeadas. Exatamente porque, como existe uma infinidade de pontos de controle daquelas transações, o que atestam e podem verificar aquela transação, a autenticidade daquela transação, não há a possibilidade de haver um hackeamento total de todos esses pontos de controle, que são todos os usuários do sistema. Para investir em criptomoedas como o Bitcoin, é preciso se cadastrar numa exchange, empresa responsável pela custódia dos valores. E quanto vale um Bitcoin? Hoje um Bitcoin vale em torno de, ele está aproximadamente 50 mil reais, tá? O quê? Um Bitcoin, 50 mil reais. Mas o mais importante é que o Bitcoin, ele é um ativo divisível em 7 casas decimais. Então, com 10 reais, você já pode comprar uma fração do Bitcoin. Então, de fato, qualquer um pode adquirir uma fração de Bitcoin. Como em qualquer setor da economia, a valorização ocorre pela lei da oferta e da procura. Mas um acordo internacional estipulou um limite de emissão de 21 milhões de unidades para o Bitcoin para evitar a inflação. Como as criptomoedas são um negócio relativamente novo, a regulamentação é escassa. A Receita Federal saiu na frente e já cobra imposto. No caso de pessoa física que faça operações, alienações até o valor de R$35 mil mensais de criptoativos no mês, eles têm isenção no caso da retenção do imposto de renda. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 5 vetos a lei que criou o Marco Legal das Agências Reguladoras. Os vetos de Bolsonaro reduzem a autonomia das agências. Bolsonaro chegou a dizer que o Congresso estaria querendo tornar privativo do parlamento as indicações para as agências reguladoras. Os vetos provocaram reações duras, até mesmo entre os senadores da base governista. Vamos ver com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. O presidente Jair Bolsonaro fez 5 vetos que atingem o que os parlamentares consideram o coração da lei: a autonomia das agências e o combate à corrupção. Ele vetou artigos que tornavam obrigatórias a prestação de contas dos diretores das agências ao Senado Federal, a quarentena de 12 meses entre a saída de um executivo de uma empresa do setor e a entrada desse mesmo executivo para a agência reguladora, que seria responsável por esse mesmo setor, a
proibição de recondução dos dirigentes, a autonomia orçamentária e a implantação de uma lista tríplice para a escolha dos candidatos a presidentes das agências. Aqui mora a principal confusão. Bolsonaro entendeu que a lista tríplice seria feita por parlamentares, quando, na verdade, a lei previa que a lista seria elaborada por uma comissão criada por ele mesmo, Bolsonaro, o presidente da República, que selecionaria 3 candidatos tecnicamente habilitados para a função e entregaria os nomes a ele para escolher um. Seria uma espécie de comissão de caça-talentos, como existe, por exemplo, no Chile. Ela analisa currículos, entrega os melhores nomes ao presidente. Essa explicação foi dada pela senadora Simone Tebet, uma das relatoras do projeto, que subiu à tribuna para pedir a Bolsonaro que não vetasse a medida. Tebet chegou a afirmar que a equipe jurídica do presidente o teria levado a um equívoco e induzido a erro na decisão dos vetos. Essa opinião foi compartilhada pelos senadores do PSD, Nelsinho Trade e Harold de Oliveira, que são fortes e tradicionais aliados do governo. O senador da Rede, Randolfo Rodrigues, foi mais contundente. Ele afirmou que o veto só interessa a quem quer manter a política do toma lá da cá nas indicações para as agências. É preciso lembrar que essas agências foram criadas lá atrás, no governo Fernando Henrique, para regular a atuação das empresas que estavam recebendo a concessão de serviços públicos, como os de telefonia, energia elétrica, aviação, que foram privatizados. Hoje são 11 agências no total. Elas deveriam proteger o cidadão contra o abuso da força econômica pelos grupos privados, uma forma de a sociedade regular, tecnicamente, os serviços prestados pelas empresas. Mas, como disse recentemente o ex-presidente do CAD e um dos criadores das agências, o advogado especializado em direito da concorrência, as agências foram capturadas pelas empresas que deveriam regular e hoje são subservientes a elas. Um exemplo disso que Rui Coutinho nos deu foi a decisão da Agência Nacional de Saúde, que criou uma participação obrigatória dos pagantes de planos de saúde nos custos dos serviços utilizados. Essa decisão foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro exemplo é a questão da cobrança pelas bagagens, que foi autorizada pela ANAC, a agência responsável pela aviação civil, com a justificativa de que reduziria os preços das passagens. Mas, na verdade, os usuários se viram pagando pelas bagagens e com passagens ainda mais caras. Teoricamente, as agências são vinculadas aos ministérios dos setores nas quais elas atuam, portanto, são vinculadas ao governo, mas elas não são subordinadas diretamente a ele. E isso incomoda o presidente Jair Bolsonaro. Mas elas não são subordinadas exatamente para manterem a independência política dos ocupantes do poder e protegerem os cidadãos, às vezes até mesmo contra ações dos governantes. O marco legal reforça essa posição das agências, mas os vetos do presidente Jair Bolsonaro colocam agora, legalmente, as agências reguladoras no colo dos empresários dos setores que elas regulam ou deveriam regular e deixam completamente abertas a toda sorte de indicação política que ele tanto dizia ser contra. O salto no valor da gasolina e do diesel nas bombas já gerou protestos de consumidores e principalmente de caminhoneiros em todo o país. O aumento é resultado da nova política de preços da Petrobras, que segue a lógica do mercado internacional. Mas por que essa política foi adotada e qual o impacto na vida dos brasileiros? Foi o que debateu a Comissão de Desenvolvimento Regional nesta quarta-feira. O valor do combustível depende de 3 fatores: o custo da produção, os tributos e as margens de distribuição e revenda. Olhando o preço final do diesel na bomba, 53% ficam com a Petrobras, 24% são impostos como ICMS e COFINS e 23% dizem respeito aos custos das distribuidoras, que transportam e comercializam o produto final. Já no caso da gasolina, 29% são da Petrobras, 45% de impostos e 26% das distribuidoras. A política que está vigindo hoje foi estruturada em outubro de 16,
tem como base, como fundamento, o preço de paridade de importação, tá? E acrescido de uma margem competitiva, que aí cobre possíveis riscos, perdas e tenta posicionar a Petrobras em relação aos seus concorrentes. Quando se anunciava preço de aumento de gasolina, isso era manchete especial no jornal, a televisão parava para dar esse anúncio. E isso era um gatilho para subir preço de todos os produtos. O problema é que o combustível cresceu, meu amigo consumidor que está em casa ouvindo, é porque o governo anterior e este abraçaram uma política de paridade completa, em tempo real, em dólar, ao preço internacional, num país autossuficiente em petróleo. Ou seja, jogou fora cinco décadas de luta para conquistar a autossuficiência para ter um preço internacional. Intervenção do governo pode até ser boa em um dado momento, em determinada conjuntura, mas pode ser que, em determinado momento futuro, isso se mude e isso não fique tão atrativo para eles. Alinhar o preço com o mercado internacional também teria como resultado ampliar a capacidade de refino do petróleo, uma das prioridades do governo. O ideal para nós é que nós tivéssemos uma situação em que houvesse excedente de petróleo, como há e vai haver em maior quantidade no Brasil, e que houvesse também excedente de capacidade de refino, e que nós pudéssemos industrializar esse petróleo aqui e exportar derivados, e não petróleo bruto. Para isso, nós precisamos de refinarias, novas refinarias ou ampliações das refinarias. E para isso, nós precisamos de investimento. E para ter investimento, nós temos que ter preços alinhados ao mercado internacional, senão ninguém vai investir. Para o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, é possível baixar os preços. Mas isso depende de uma série de fatores, como reduzir o custo Brasil e mudar leis que restringem a competição. Nós precisamos de competição e transparência na commodity, nós precisamos de racionalidade no sistema tributário e nós precisamos de eficiência e competição mais no setor de distribuição e revenda. Outra alternativa seria reduzir os impostos estaduais que incidem sobre o combustível. É o caso do ICMS, mas a proposta foi criticada. Não tem que diminuir imposto de combustível nenhum. Os estados só têm isso para viver. O estado tem isso e energia. O estado brasileiro vai viver de quê, minha gente? Tenho que criar uma ouvidoria. E agora? Esse foi o tema do webinar Inova 2019, realizado pelo Senado Federal em parceria com as ouvidorias da União e da Câmara dos Deputados. O seminário vai ajudar as prefeituras que não cumpriram o prazo estabelecido pela Lei 13.460 de 2017 a criar uma ouvidoria nos municípios. O prazo venceu dia 17 deste mês e não foi cumprido em várias localidades. O objetivo da lei é criar um canal de comunicação entre o cidadão e os gestores públicos para promover a transparência na gestão e a melhoria dos serviços prestados. O ano passado, a ouvidoria do Senado recebeu quase 100 mil ligações telefônicas. E o interessante é que 72 mil, 73 mil dessas ligações foram respondidas, foram chama nível 1, né? As pessoas foram fazer a pergunta e ela foi esclarecida. E depois foi feita uma pesquisa com todos aqueles que usaram o sistema da ouvidoria do Senado e 98% se disse satisfeito com a atenção. O ouvidor-geral adjunto da União apresentou 7 passos para a criação de uma ouvidoria e explicou que o protagonismo deve ser do cidadão. Ele deu dicas de como implementar uma ouvidoria presencialmente, por telefone e pela internet. Eu tenho que saber que tipo de atendimento eu vou fazer, não é? Eu preciso de uma central telefônica. Precisaria, com vários atendentes, em Campinas, sim, em São Paulo, sim, não é? Talvez em Canutama, não. Talvez em Canutama eu precise de uma pessoa só para fazer esse atendimento. De todos os modos, independente se eu precisar de uma ou de 1000 pessoas para fazer o atendimento telefônico, eu tenho que pensar quais são os custos dessa infraestrutura de telefonia. De acordo com o ouvidor-geral da Câmara dos Deputados, Eduardo Barbosa, eventos como este seminário podem ajudar a melhorar os serviços das ouvidorias. As ouvidorias também passam por uma revolução. As ouvidorias também passam por uma reflexão profunda do seu papel. E teríamos que ajudar
a todos os nossos municípios a pensar para termos, de fato, um papel cumprido, garantindo e aperfeiçoando aquilo que o Márcio colocou, a democracia do nosso país. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Encerramos essa edição do Senado Notícias com imagens da cúpula do Senado iluminada na cor laranja. A iluminação especial fica até amanhã para marcar a passagem do dia laranja pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Uma ótima noite para você e até amanhã.